tem um conceito que eu aplico em tudo que eu fiz sempre na minha vida, que chama conceito tudo comunica. E serve para o teu negócio. Fazer vídeos com você, o que eu mais gosto de verdade, meu, eu adoro bater papo com você, cara. Porque eu acho que você tem um jeito que como eu sou, me sinto, assim, ser muito... Cara, sem ostentar, cara. Eu já até me perguntaram, pô, mas você deu uma palestra lá no Chile falando para guias profissionais no Peru. Mas como que é isso? Eu falei, cara, para mim isso não me envaidece nada. Lá no Chile? O que para mim é legal, sabe o quê? É saber que alguém está interessado no que eu desenvolvi, que eu aprendi. E para mim é um legado que é pessoal, que independe de qualquer coisa, é sempre estar multiplicando esse conhecimento. Seja para quem quiser, seja uma informação, seja... Não guardar para você só. Não, cara, entendeu? Porque considera-se... Se eu tenho, ou por acaso, pelo meu trabalho, conseguir ser uma referência, cara, eu tenho que passar isso para frente. Alguém tem que aprender, porque uma hora eu vou morrer, alguém tem que continuar, entendeu? Então, para mim, tanto faz. Ah, ficou legal. Ou eu colocaria outra aqui. Depois a gente pega outra. Depois a gente põe outra, cara. Vou pôr outra, cara. Ficou velho, fica legal, né? Que ele é plotado, né? Então ele fica bonitinho, né? Puta, adorei isso aqui, cara. Bom, estamos aqui batendo papo aqui, e não começamos o vídeo ainda, né, Fred? Não, vou deixar aqui. Mas vamos começar. O Fred estava passando aqui na loja. Para qual câmera eu falo? Agora ficou difícil. Fala pro meio, cara. O Fred estava passando aqui na loja, veio bater papo, dar um abraço aqui na gente. E aí eu falei, Fred, vamos transformar esse bate-papo em vídeo, cara. A gente está falando muito aí de fechamento de temporada de montanha aqui no Brasil. E o Fred, ele vem abrindo a temporada de montanha lá nos Andes. Então a gente vai bater um papo, tentar chegar um pouquinho no porquê que a temporada de montanha lá abre agora, né, Fred? E um papo despretensioso aí, claro. Não só nesse tema aí, vamos tentar chegar em outras coisas. O Fred estava falando aqui de gravar um vídeo lá pro Congresso Guia Tips, eu gravei também um, Fred. Pô, que legal, cara. E sabe que você estava falando aí de assuntos diversos, né, do pessoal chamar a gente, às vezes, para fazer uma gravação de um vídeo, de uma palestra, né, que eu achei bem legal quando o Pedro me ligou, para falar sobre aventura em família, que é uma coisa que eu coloco sem pretensão nenhuma no nosso canal do YouTube. Bom, sem pretensão nenhuma não, tem uma intenção que é de tentar trazer mais pessoas para esse mundo outdoor, simplesmente porque é bom, porque é uma coisa que eu percebo que faz bem para mim, faz bem para a família. E quando ele chamou para falar sobre isso me fez pesquisar ainda mais, então trazer um monte de informações interessantes do que porque realmente isso é uma coisa que em outros países faz-se tanto e aqui no Brasil é meio desconhecido, principalmente para escolas, né? Escolas não levam as crianças para viver o mundo outdoor. Hoje, se você... Vou contar que me permite, eu gravei um programa, né, para um canal no YouTube que é o Curtindo Mais, né? E uma das perguntas era como que você começou com isso? Como você cultivou isso, né? Porque já fazem tantos anos de montanha. Eu falei, cara, os primeiros passos meus foram com a minha mãe, com meus pais, né? Minha mãe tinha o hábito de fazer, filho, vamos caminhar depois do almoço? Vamos! Pô, e não era uma hora, né? Isso era lá Eram 2, 3 em Santiago, cara. Fora quando a gente ia para Chiloé, no norte da Patagônia. E na escola, ilha linda, né? A ilha, cara, a ilha. Minha mãe nasceu nessa ilha, é uma ilha fantástica, aliás, recomendo para todos. E uma das coisas mais marcantes que eu tenho, eu lembro de um passeio, 2 passeios, aliás, que eu fiz no Chile. Fui para uma região, Cajón del Maipo, perto de um rio, né? E fomos acampar, né? Com a escola, hein? Com a escola. Se não me engano, o Cajón del Maipo é ali atrás daquele Vale do Plomo? Não, aquele lá é o Vale de Olivares, mas digamos que seja uma lateral, né? A caminho para São José, para o São José del Maipo e para o vulcão São José, né? Que dá pra gente ver lá no Plomo. Dá pra gente ver. E lá, tava acampando e porque a gente tava brincando e de repente vejo um paredão. Acho que eu lembro uma das primeiras que me perguntaram hoje, pô, qual é a escalada que você lembra, tal. Eu falei, cara, lembrei uma da infância, lembrei na hora. E porque eu subi um paredão, cara, era moleque, devia ter uns 8 anos, sei lá, por aí. E subi um paredão de pedras. Só que chegou uma hora que eu não conseguia descer. E a brincadeira ficou mais séria. E ninguém tinha percebido, porque eu não tinha avisado ninguém.
Cara, o que eu fiz? Eu subi, fui até o final, fui subindo, ainda bem que não caí. Eu sempre falo que montanhista tem que ter bom anjo. E eu já acho que já tinha desde essa época. Subi, dei a volta, depois de uma meia hora ainda apareci na frente da professora, nem contei, ninguém soube. Mas consegui, cara. Então esse eu considero uma boa experiência. E a outra eu lembro de um acampamento que eu ia brincar quando eu morei na Bolívia, numa escola, também foi acampar, e à noite a gente brincava em duplas, de se esconder, tudo monitorado, né? E esse espírito de não ter medo do escuro, do contato à natureza, a lua, o sol, sei lá, tanto faz. E a gente brincava assim à noite, de caçar os outros. Com certeza isso ajudou no escuro, você nessa tranquilidade que você tem no mundo. Eu aprendi a nadar em rio, na Bolívia, onde tinha um... Cara, eu falo até hoje, pô, eu aprendi a nadar em rio com piranha. E com os moleques me ensinavam, cara. Isso aí é vivo, né, Fred? Entendeu? Então é louco. O que não podia, a regra é assim, o que não podia era entrar no rio com algum corte. Essa era a regra, beleza, não tinha corte, então a gente entrava. Cara, eu brincava, eu lembro que eu saía andar de bicicleta, a gente ia num lugar que chamava Playón. E a água do Playón, que era um lago... Playón era praia? Isso. Praião. Só que na Bolívia não tem praia, né? Famosa Praia Grande. Entendeu? Pode chamar de Playón agora. O Playón, cara, era uma lagoa laranja. Claro, era por causa dos detritos que ficavam. E a brincadeira era sair correndo com a bicicleta, quem chegava primeiro, e pular, cara, e cair no lago com a bicicleta. E a brincadeira era mergulhar para puxar a bicicleta para poder sair. Ou seja, esse espírito de aventura às vezes nasce com você. Né? Quando ele nasce, está desperto porque teus pais, família, estimularam. Eu fui criado muito no sim. Fica ainda mais natural. Nunca no não. Minha mãe nunca disse, filho, você não pode, você não consegue. Nunca ouvi isso. E meu pai, idem. Meu pai sempre dizia, filho, você tem que se planejar, saber para onde você vai, saber estudar o que você vai fazer. Então você cresce com esses conceitos que parecem bobo quando você escuta de um pai, mas é um conceito que você leva para a vida, cara. Então quando você pratica montanhismo, fica mais fácil. E quando você quer passar para o teu filho isso, fica mais fácil ainda. Eu digo que um dos melhores aprendizados que a gente pode dar a um filho é esse encaminhamento, uma retomada à natureza, uma retomada ao meio natural. Porque você, eu e todo ser humano, nós somos natureza, né? Então não tem diferença. Somos o próprio universo, ou seja, não faz diferença. É muito disso daí que eu falei até na palestra que eu fiz para o Guia Tips. Tá. Mas, ô Fred, agora vamos falar, cara. Vamos lá, cara. Primeiro, dá um aperto no coração quando a gente fala que fechou a temporada de montanha aqui no Brasil, né? Mas lembrando, pessoal, fecha a temporada de montanhismo quando a gente considera essas clássicas travessias que a gente tem aqui, de 2, 3, 4 dias. Realmente não é aconselhável você estar no verão com todas essas tempestades elétricas, os animais peçonhentos que surgem muito mais, mesmo aqui na Mantiqueira, no alto da Mantiqueira, pelo calor, esses animais conseguem subir mais, tudo fica mais complicado, né? Fora o calor, você pode passar mal muito mais fácil, né? Mas ainda assim é possível praticar o montanhismo. Se você vai, por exemplo, fazer um marins, você vai acordar muito cedo, sobe no marins e desce ali logo depois do almoço, antes das chuvas, você consegue. Vai fazer uma pedra do baú também, saindo bem cedo, 5, 6 horas da manhã, você sobe na pedra do baú, antes das 11 horas você já está de volta. A necessidade de você verificar a previsão do tempo, isso tudo para ver se não vai ter uma chuva ou uma frente fria chegando ali mesmo no verão, né? Não, em geral não ocorre. As chuvas vêm mais no final do dia. Então existe um montanhismo, mas muita coisa fica limitada. Isso a gente vai falar de pessoal que gosta de dormir na montanha, pernoitar na montanha, tudo isso tem mais riscos. Mas aí a gente tem os Andes, né, Fred? Tem os Andes de maneira geral. Como é que ocorre isso lá no Chile? Né? Os seus amigos que são guias lá no Chile, esse pessoal agora começa a ter mais trabalho, eles vão receber mais clientes? Os Andes tem uma coisa que é interessante, tanto no inverno quanto no verão, você consegue fazer alpinismo. Muda o cenário, né? Porque os Andes são muito grandes, né? Especificamente no Chile, por exemplo, a região dos Andes centrais ficam mais nevados, são desafios maiores. E tem guias especialistas em campo nevado, né? A gente que tem o conhecimento de lidar com trechos nevados, é uma época que você forma muito pessoas que querem aprender algo em montanha. Por exemplo, tem um amigo meu que faz um trabalho muito legal.
no Cajón del Maipo, que é o quê? Como lidar com neve, ou seja, e não é no inverno, em Campo Nevado. O inverno é legal, porque você tem, ele ajuda a construir iglus, acampamento, cavar e fazer embaixo, ao redor, praticamente um buraco com assentos e tudo mais, para você ficar ali enquanto ensina a você, numa tempestade, como cavar e se proteger da tempestade até passar. Ou seja, são exercícios invernais que a gente chama, né? E tanto na Patagônia, inclusive. Mas os Andes, ele te oferece no inverno também. Por exemplo, você vai para os Andes peruanos. Eu acabei de voltar de lá, estava lá em Huayhuash, e você pode fazer montanha entre julho, agosto, né? Tranquilamente, né? Coisa que no verão, nos Andes tropicais, quanto mais alto, não é legal fazer. Agora, nos Andes centrais, é a melhor época. E quando eu chamo de Andes centrais, praticamente a região de Chile e Argentina. Okay. Né? A parte de Santiago para cima, nessa época é uma boa época, a partir de novembro até meados de começo de março. Vai. Pegando o gancho que você está comentando do final de temporada no Brasil, de montanha, né? A gente coloca muito por causa do que é o período mais adequado, mais seco, né? Período de estiagem, que vai até meados de outubro. Mas você, como você mesmo disse, tem bons trekkings que você pode fazer aqui, e tem os trekkings de litoral. Sim, né? Verdade. Que são fantásticos. Você tem a Joatinga, a Volta da Ilha Grande, para mim, acho que é um dos trekkings mais bonitos que a gente tem na América do Sul. Aliás, na América inteira, não é nem de América do Sul, se bobear mundo, porque eu me sinto fora do Brasil lá, apesar de estar no Brasil. Nunca me senti inseguro lá. E é muita beleza, não é só praia, tem trechos de mata que são lindos. Né? Vou te levar para fazer essa então é muito legal. Né? Ah, pô, topo na hora. A gente desceu de Paraty, eu fiz essa até com o Fux, há uns 3 anos atrás, né? Que é descer de Paraty, aí você faz toda essa travessia da Ponta da Joatinga pelo mar, né? Adoro a Ponta da Joatinga. Então você faz o quê? Você faz montanha baixa, como floresta e tudo mais, mas faz parte do montanhismo. O trekking continua. Você falou na Mantiqueira, se você tiver um bom tempo, dá para você ir fazer um bate-volta. E voltando lá no Andes agora, eu te perguntei quais são as montanhas assim, desses Andes centrais que você mais indica. Olha, esse é um período que tem as regiões entre Chile e Argentina tem boas montanhas, né? Eu especificamente trabalho nessa época montanhas que eu gosto muito. O Plomo é a montanha escola para mim, eterna montanha escola, e ela te oferece situações quais? Para quem quer iniciar, é aquela coisa da adaptação, da primeira montanha, quebrar o primeiro 5.000, ficar perto de uma cidade bem estruturada em caso de emergência. Toda vez que você começa em montanhas altas, você tem que pensar nisso. É fácil entrar? É fácil sair? Se acontecer alguma coisa? Você tem a noção de cruzar um glaciar no seu cume, né, perto do cume. Você tem muita morrena, você tem aproximação com mulas, isso ajuda demais a você não desgastar seu corpo, pensando que nós não somos super-heróis, nós somos vulneráveis. Se você sabe administrar bem isso, puta, sensacional. O Plomo é a melhor montanha para se iniciar. Eu estou por lá, devo estar agora lá em janeiro e fevereiro. Né? E lá as pessoas podem usar o crampon pela primeira vez? Pode usar o crampon, aliás eu ensino lá porque tem uma área bem nevada que a gente ensina autofreno, como chama? Autofreio, né? Não sei como chama aqui no Brasil, autodetenção, né? Se você escorrega, a gente ensina a usar o piolet, o crampon, fazer um encordamento, né? Já São José é uma outra montanha que eu trabalho nessa época, vou estar inclusive em fevereiro lá. É uma montanha já mais técnica, uma montanha que exige um pouco mais de autonomia sua, porque a gente não tem condições de subir a montanha com pula. Então, o primeiro trechinho até a campo base plantar, você consegue. Depois, é só com a mochila nas costas. E aí, inclusive, com estratégias de porteio. Né? É uma montanha conhecida, uma clássica, né? Fica na fronteira Chile-Argentina. O seu cume são 2 crateras de vulcão, o norte e o sul. O sul é um pouquinho mais baixo que o norte, que é o lado argentino, né? Que é o cume mais alto.
É uma montanha que a gente anda em campo nevado, ou seja, a estratégia de saber caminhar em campo nevado e saber o horário de subir em campo nevado, porque depois fica fofa e muito buraco surge, não é nem creta, é buraco mesmo. E aí torcer um pé, um joelho, algo assim pode acontecer, né? Então é uma montanha um pouco mais técnica. E em frente dele tem um cume que eu considero mais difícil que o Aconcagua, que é o Marmolejo, que eu chamo a montanha solitária, porque ela é bem distante para chegar na sua base e para chegar no seu cume, né? É uma montanha que exige muito de você, é um preparo não só físico, o físico é obrigação sua. Aliás, para qualquer montanha, turma, né? Tem que estar bem, né? Físico. E outra coisa, você ter a real noção do que você é e não se superestimar, achar que você é mais do que você é. Não, a real noção exige humildade. A humildade o que é? É olhar você e dizer, cara, minha condição é essa, é média, eu preciso me preparar melhor, vou procurar um bom guia, não consigo ir sozinho. Essa autoavaliação é um exercício de humildade, de sabedoria e de inteligência e que determina o sucesso inclusive da tua empreitada, né? Mas o Marmolejo, só para concluir, o Marmolejo é uma montanha muito inóspita, né? Ela é isolada, ela isola você de todos. O acesso é difícil, a saída de lá é difícil. Mesmo estando próximo de Santiago também? Mesmo estando próximo, porque ela não está exatamente próxima. Quando eu falo do Plomo que está próximo, a gente facilmente sai até Valle Nevado ou La Parva. E o Plomo dele tem essa sorte, talvez, né? Vamos chamar de sorte, dele ter esse caminho pronto do Vale Nevado para a estação de esqui, né? Você entra pela estação de esqui. Exato, né? Uma das entradas é pela estação de esqui. Porque se não tivesse a estação de esqui ali, ia complicar a chegada. Sem dúvida. Aliás, comparado aquela serrinha lá que tem as curvas numeradas, né? São 80 e poucas curvas, né? Imagina se não tivesse aquilo dali, cara. Tivesse que fazer tudo aquilo caminhando. E como está fácil uma estrutura como, por exemplo, o Valle Nevado, em caso de emergência, ou La Parva, é mais fácil de sair, porque dali para frente é de carro até Santiago. No caso do Marmolejo, por exemplo, para você chegar no cume, você leva uns 5 a 6 dias, para quem é brasileiro. Né? Para quem é brasileiro. E para descer, uns 3 dias, 2 ou 3 dias. Em boas condições físicas, né? Isso de uma maneira conservadora, porque, ó, gente, montanha não é para super-heróis. Se você tem um condicionamento físico excelente, parabéns, mas para quem não tem, a gente sempre vai de um formato conservador para conseguir ir e voltar para o teu cachorro te receber em casa, né? E Fred, como o montanhismo não é uma coisa que a gente, fora guias de montanha, como você, como o Tiaraju, que estão sempre na montanha, o montanhista normal, que trabalha numa loja que a gente, ou que ele é empresário, médico, qualquer coisa assim, ele não vai para a montanha o tempo todo final de semana, ou 2, 3 vezes por mês. Então, por mais que ele faça academia, etc, quando ele vai para a montanha, ele sente algo diferente, né? Porque ele vai usar músculos diferentes, ele vai carregar uma mochila nas costas que vai te puxar de uma forma diferente, trabalha um monte de coisa que é só indo para ver, né, cara? Com certeza. Eu acho que assim, uma coisa, você, para quem é guia profissional, você citou o Tiaraju, aliás, ótimo, adoro ver ele falando contigo ou em outras entrevistas. Uma coisa, quando você é profissional, você está acostumado naquele ambiente. Eu até brinco, meu escritório é lá na montanha mesmo, né? Você vai lá, você come, você janta, você faz seu café, se tiver uma lata de atum para 2 dias, você vai fazer. Você sabe lidar com isso, né? Você tem o hábito disso. Aquilo para você, você reconhece aquilo. Aquilo é seu ambiente natural, né? E mesmo você voltar, no meu caso, por exemplo, eu treino diariamente, exceto domingo, eu vou na academia. Mas o que eu faço na academia? É preparar fisicamente. Mentalmente, eu já tenho esse ambiente, porque são muitos anos de montanha. Eu reconheço aquele lugar, sei lidar com uma tempestade de neve, com vento, com chuva. Eu estando com meus equipamentos, para mim é diferente. É diferente do montanhista que está lá todo fim de semana, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ou tem um projeto de estar num desafio daqui a 3, 4 meses, que é o quê? Ele vai se preparar para aquilo. E com certeza, se essa pessoa está do lado de um guia profissional que está já acostumado a esse ambiente, vai transferir esse know-how para ele.
né? Para ele saber lidar com aquilo, porque uma coisa, você está na sua zona de conforto numa cidade. A minha zona de conforto, cara, é na montanha, é na natureza. Essa semana foi muito legal, não sei se foi essa, outro dia acordei, cara, tava nublado perto da minha casa, garoando, com neblina e frio. Cara, eu falei, que dia mais lindo, cara. Ou seja, aquilo me faz feliz. Porque quando eu acordo na montanha, tá assim às vezes, né? Ou se bobear, tá nevando. Se tá nos áreas centrais, com uma situação dessa, com certeza vai nevar. Ou seja, uma pessoa que está esporadicamente não tem essa vivência. Ela vai ganhar como essa vivência? Tendo uma frequência. Ou seja, experiências de montanha. Quando uma pessoa nesse perfil já não estranha a montanha, ela já é um amigo, já é uma namorada, já é um brother, aí eu diria que já começa, aí começa assim a ganhar mais autonomia. O fato de você reconhecer isso não quer dizer que você já está pronto também. Porque o que eu falo, até hoje eu vivo situações que eu estou aprendendo ainda. Mas já é um pouco mais fácil, né? Você ganhar frequência. Eu sempre falo para as pessoas, ganhe frequência na montanha. Ganhe. Se planeje, pô, vai 4 vezes ao ano, não tem problema. Mas se tem uma frequência e vá plenamente, né? E se cerque sempre de pessoas que conhecem muito. Vá com um bom guia se você não conhece. Não tem problema assumir para você que não tem autonomia. Não é para ganhar likes, é para você viver mais, né? E ganhar mais experiência, né? Com certeza. Ô Fred, aproveitando, cara, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Morgado, que aliás nós vamos fazer também aqui pro canal, uma entrevista no dia da palestra dele, que é a palestra dele, dia 22/10 agora. Mas acho que não tem mais vaga para inscrição, mas se quiserem tentar, WhatsApp 957784069, fazer propaganda. Mas eu vi ele comentando de como é que ele divide isso, a temporada que ele guia. Quase sempre ele faz ali o trekking para Cordilheira Básica do Everest. Que é um clássico. Fazer com ele ali essa região não tem igual. Também acho. E conhece todo mundo ali, você vai poder almoçar dentro dos templos, sendo recebido assim como se fosse da família. E outra, ele é um profundo conhecedor de Nepal, dessa região na Ásia. A cultura nepalesa, tibetana, assim, impressionante. E aí estava escutando também um podcast dele, em que ele comentava 6 meses do ano de férias, 6 meses do ano guiando. Porém, os 6 meses de férias ele estava planejando os roteiros dele, né? Você tem isso? Você tem esses meses de férias? Como que é, na verdade? Minhas férias são curtas, mas eu, por exemplo, a partir de abril até meados de outubro, eu vivo muito Brasil, Peru, né? Bolívia, ultimamente não tenho ido muito para Bolívia, mas fica nesses países, ou no Equador, né? Com algum vulcão. E quando termina esse período, na verdade, nesse período, ao mesmo tempo que eu trabalho nessas regiões, eu estou planejando 6 a 8 meses antes, depois, aliás. Né? Eu falo que eu sempre vivo 6 a 8 meses antes de acontecer. Então, por exemplo, agora eu já estou lá, já estou para abril, praticamente planejando o meu meio do ano. E quando você fala planejando, Fred, na minha cabeça vem, porque você vai utilizar, por exemplo, você vai fazer o Vai Baixo que você estava lá agora. Tem determinados momentos que você usa mulas. Sim. Cozinheiros. Sim. Você tem que ficar ligando para esses caras e falar, você está trabalhando com isso daí ainda, vai poder me atender lá de novo? Como é que você faz esse controle? Você chega lá na hora e tem... Eu tenho assim, bom, todo guia profissional tem esse estilo de trabalhar e tudo mais, né? Eu tenho, por exemplo, minha operação no Peru, minha operação em alguns lugares do Chile, eu tenho um network de guias de montanha na América do Sul enorme. Pessoas que eu formei, que ajudei a formar como montanhista, né? E pessoas que conheço de uma vida já. Né? No Peru, neste caso, eu tenho uma operação montada com uma sócia minha e um outro sócio meu, que a gente leva europeus para lá. Então a gente já tem, por exemplo, o cozinheiro que você falou, é um cara que já trabalha comigo há 15, 20 anos. Tem risco de chegar lá. E ele ensinou outros cozinheiros quando ele não está. Por exemplo, Fred, não vai dar para ir nessa época. Eu já tenho contatado ele, para você ter uma ideia, pré-agendado já 4, 5 meses antes. Né? E já tenho, no caso dele, por algum motivo, ele estar em outra ascensão, eu já tenho outro, eu tenho uns 4.
E esses Você se cerca de bons falando profissionais. de cozinheiro, deu a curiosidade. Esse cozinheiro de montanha, ele é especialista em cozinha de montanha? Você Ou não ele é um sabe. cozinheiro que Não. vai lá e No resolve? caso do Peru, no caso do Uruguai, quem esteve comigo já em Uruguai sabe. Cara, o cara é um maître de cozinha de montanha. Ele se formou nisso. Ele teve curso para isso. Ele não é... Ele te serve um prato que equivale a uma alta gastronomia? Digamos, Ou é algo mais simples? rústico e adequada ao lugar. Eu diria para você que é alta gastronomia nesse sentido. De montanha. Não gourmet como numa cidade, tá? Uma gourmet voltado para montanha. Pode comer uma sobremesa de quinoa, cara. Chama de quinoa lá, né? Aqui é quinoa, né? Quinoa. Ou seja, cara, naquele Vai ambiente surpreender. te dá um macarrão, como por exemplo, com um amigo meu, às vezes a gente cozinha em Navarino, né? Você estava falando do Morgado, né? Que ele é conhecido, muito clássico, por fazer a base do Everest. Cara, pra mim, eu me comparo assim, por exemplo, fazer o trekking do fim do mundo, que eu chamo Navarino, que eu trouxe há mais de 20 anos para o Brasil, e hoje em dia eu vejo com esse status, começando as pessoas, o brasileiro começando a bastante, e para mim é um clássico, né? Eu que conheço a ilha, fiz uma trilha para o governo chileno também lá, um pouquinho mais extensa que o clássico. Cara, são lugares legais. Tava falando, lembrei disso porque eu lembrei de um prato, que a gente faz um macarrão com queijo em cubos, partidos. Depois que ele está pronto, essa pasta, temperado com algumas ervas ou cogumelos que eu faço, cara, pica o queijo quadradinho, esparrama nele, quando ele está quentinho, ele derrete. Cara, é impossível não tá bom. Esse é onde você faz? Então, isso eu faço em Navarino. Eu vou ter que ir pra Navarino. Então, cara, com uma tacinha, um pouquinho de vinho, numa taça, como chama? Numa caneca. Maravilhoso. Cara, uma delícia, não tem como, entendeu? No caso do Peru, é ainda mais profissional, porque eles, o cozinheiro que trabalha comigo, eles foram formados nisso, e eles levam muito a sério. Para você ser... monta barraca. Não, e outra coisa, a preocupação dele é voltada para quê? Você vai caminhar 9 dias, certo? No caso do Uruguai, todo o menu tá voltado para 9 dias dosado entre carboidrato e proteína. Entendeu? Então, assim, e outra coisa, esse mesmo cara, quando vai para alta montanha comigo, por exemplo, Toco de Ararro, que é uma montanha muito técnica, quando ele for pro campo base, cara, o cara vai que nem a gente. O cozinheiro vai junto com o mochilão, com as comidas e tudo, claro, bem distribuído dentro da logística, e ele né? vai preparar o menu E faz o menu voltado para você acordar, para você jantar à noite, acordar meia-noite para tomar um café e sair 1 hora para subir a montanha. O menu está pronto para isso. Então, esse cuidado é que se tem. Por isso que eu falo para as pessoas, às vezes querem, pode ir com qualquer empresa, qualquer guia, fica à vontade, ainda mais hoje em dia tem comparativos. Uma coisa, eu me especializei nesses últimos anos, todos esses anos, que é o quê? É voltar toda a minha logística para o público brasileiro. Você sabe, você teve no Plomo, você já teve alta montanha. O público brasileiro, ele precisa de uma boa aclimatação em altitude. Porque a gente não tem altitude. Do público brasileiro. No Plomo, por exemplo, eu fui para ficar 4 dias na montanha. Eu fui para subir, primeiro dia Pedra Numerada, segundo dia Federação, terceiro dia Cume e 4 dias descer, né? Que são 4 dias. Isso. Aqui esse pacote é vendido também para os chilenos que nunca subiram, para argentinos, o pessoal todo é vendido. Porém, tem os chilenos que já fazem montanha de altitude, que eles vão pro Plomo, sobem num dia só, pro cume e descem. Num dia só. Tem vários vídeos assim no YouTube, pra vocês verem a diferença que é o cara adaptado para alta montanha, que não vai precisar de se aclimatar. O cara vai, sobe, desce, acabou. Tem muitos que fazem 2 dias, eu encontrei com 2 chilenos, até muito simpáticos no caminho. Eu tenho vários amigos que são... Eles estavam indo primeiro dia para a Federação, então no segundo dia eles fariam o cume e já iam descer. É isso aí. Também, 2 dias. Isso para o brasileiro que nunca foi para alta montanha, esquece. É algo muito difícil. Não, esquece. Olha, salvo para raros casos gente, de pessoas muito... Ó, alta montanha, você sabe disso, é coisa séria para pessoas que não têm a experiência de já ter estado em alta montanha. Pela primeira vez, então, cara, você tem que ir de maneira conservadora. Eu, por exemplo, a minha logística, no caso do Plomo,
eu adequo ela para o brasileiro, eu sempre coloco um dia a mais ou até 2 dias, dependendo da montanha. Plomo, apesar de ser a montanha escola, era considerada a montanha que mais apuna, né? A gente chama em espanhol apunar. A que mais... Ela parece tão fácil? O que é apunar? É a que mais te dá efeito da montanha. Então, se for um brasileiro para subir em 3 dias, esquece. A não ser que o cara tenha uma fisiologia espetacular. Eu já levei, sorte, né? Já levei brasileiro que, juro, não teve nada em 4 ou 5 dias. Mas esse cara mergulhava. Eu achei ali um nexo. Esse cara mergulhava. Pode ser que está acostumado a baixa respiração, a hipóxia. Então ele se deu bem. Mas é raro, hein? Precisa sim, brasileiro precisa de ter esse cuidado, essa adequação. Mesmo que você contrate uma empresa lá fora, você tem que dizer para ele: olha, eu sou brasileiro, eu não tenho experiência em altitude, eu gostaria que considerasse, isso é uma dica que eu dou, considerasse na minha aclimatação um dia a mais essa situação. Porque senão você corre o risco de chegar lá, você vai passar mal. E claro, tem outras coisas, né? Por exemplo, sempre beber água, sempre comer. Ah, não tô com fome, porque a altitude não te dá fome, né? Cara, você incha, tem né? que comer. Incha, então dá a impressão que você tá cheio, né? Você tem que comer, nem que seja um pouco. Você tem que comer, nem que seja assim, de pouco em pouco. Mas não deixar de comer. O teu metabolismo, né? Claro, tem algumas coisas que a gente prepara. Numa boa nutricionista pode te ajudar. No meu caso é a Carol Brazão. Acho que a sua também. Ela me prepara sempre antes, apesar de estar acostumado à alta montanha, mas uma boa nutricionista vai te orientar antes de viajar, uma suplementação voltada, de repente, com um pouco mais de ferro, ou algo do gênero, que é um bom condutor de oxigênio, ou algo do gênero para te favorecer lá, entendeu? O Fred, a gente estava lá atrás falando de tentar fazer uma lista de montanhas para o pessoal que é curioso, o que dá para fazer agora, desde... vamos entrar aqui em novembro até começo da temporada aqui no Brasil, que vai começar lá no fim de março. Nesse período aqui, quais as montanhas que mais você indica nos Andes Centrais? Cita elas. Vou citar. Eu falei do Plomo, falei do São José, falei do Marmolejo. Posso falar montanhas um pouco mais leves, sei lá, o Tórtolas é um 6.000, mas bem possível. Isso do lado chileno, tá? Subindo para um pouco mais para o norte, a gente tem várias montanhas perto naquela região do Ojos, montanhas de 5, de 4, de 5, inclusive que a gente faz aclimatações lá. E tem o lado argentino, essa região do Aconcagua, a gente tem o Cerro Plata, a gente tem o São Bernardo lá, né? Que são montanhas que elas emprestam muito a noção do que subir, né? Agora, se for mais para o sul e desprezar um pouquinho a altitude, por exemplo, você pode subir o Villarrica, que é mais para quem está bem iniciando, é um cume bem possível, né? Mas que tem Campo Nevado, inclusive, nessa época. A gente tem... você quer se aventurar em algo um pouco mais baixo, mas com muita neve, vai mais para o fundo ainda, vai para a região de Torres, vai para a região de Los Glaciares, vai para Cerro Castillo, né? A Bolívia... travessias, a travessia que você chama de Serra de Santiago, é boa fazer nessa época? A Serra de Santiago não é uma boa época para fazer agora, a não ser que seja para subir e descer. Né? Por exemplo, subir o Província e descer é uma boa... grudado em Santiago. Dá para subir correndo e descer correndo. Né? Dá para fazer a travessia correndo nessa época? Dá, mas só com pessoas experientes em trail. Ou seja, o chileno nessa época ele faz muito subidas e descidas em montanhas. Né, muito tiradas, a especialidade dele. Inclusive, para antes do Plomo, a gente tem algumas montanhas, como Leoneira, que é uns 5.000, quase 5.000, um pouco mais baixo, fica em frente. Um bom exercício para quem quer... Quando você está subindo o vale, tem o Plomo aqui do lado direito, Leoneira é aqui do lado esquerdo. Isso, exato. Antes dele, você tem o Cerro Pintor. O Cerro Pintor é uma montanha também um pouco mais baixa. Muita gente faz isso como treino de aclimatação, né? E tem o falso cume do Pintor também, que é um pouquinho antes, que também é legal, que tá uns 3,5, por aí, quase 4.000 mais ou menos, né? Santiago, se você for para o Cajón del Maipo, né, te oferece várias situações desse tipo, né? Tem um parque lá que fica
perto do São José, que bom, tem as termas do Plomo, né, que fica na fronteira também, que é legal. Né? Ou seja, opções você tem diversas ali, são ricas nessa época. Antes de entrar nessa época é um paraíso, vamos chamar. Né? Então você indica mesmo, né, Fred? Pô, indico, recomendo. Agora, do seu calendário, o que você vai ter aí agora? Agora, no meu calendário, agora em novembro, eu vou fazer com um grupo muito bom, aliás, um grupo sensacional. Eu vou fazer na Varinho. O pessoal brinca com esse negócio do grupo sensacional. O pessoal fala que todo grupo você fala que é o mais sensacional. Mas o pessoal fica se achando, mas o pessoal do grupo anterior fala, será que eles são mais sensacionais? Mas você sabe, eu sou entusiasta por natureza, Augusto. Eu nunca acho que eu não consigo algo. Isso é uma característica minha. Sempre acho que é possível. Mesmo eu, algumas situações, desistir, eu desisto com o pensamento, estou desistindo para colher meu aprendizado, para voltar e fazer melhor. Né? Ou seja, e essa coisa de grupos, esse ano foi fantástico, principalmente no Brasil. Não, até no Peru. Eu tive grupos sensacionais, mas sensacionais, me sinto privilegiado. Só entrosado, sem confusões. Pessoa que não se conhecia, mas todos com uma energia boa e bons pensamentos, uma visão de mundo diferente. Cara, essa coisa que a gente atrai certas situações, certas pessoas com esse astral, eu acredito muito nisso. Né? Por isso, quando eu vejo situações que a pessoa não tem muita energia, eu trabalho um pouco a energia dela, ou eu tento encaixar em outro grupo que se encaixe nesse perfil. Né? Eu tenho esse cuidado. E esse ano foi... Putz, eu recebo também isso. Ele fala, pô, mas esse grupo era melhor que a gente? Cara, posso falar? Era melhor, tem. Porque acaba virando uma competição e posso te falar, sem querer. Não, é que sempre vem os grupos melhores e melhores. E eu tenho, e outra coisa, eu gosto muito de ser humano, Augusto. Para mim, eu sempre falei, desde novo, eu gosto de ser humano. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de trocar ideia, eu gosto de interagir, eu gosto de aprender. Então, se a pessoa vem disposta, com o coração aberto assim comigo, além de eu mostrar o meu lado profissional, vai abrir uma brechinha a outro tipo de conversa. E nesse ano, eu me sinto privilegiado. Eu fui agora para Guarulhos, um grupo espetacular. Tinha o Armando. O Armando é um senhor de 65 anos. Foi com o filho. Cara, é sensacional você com o teu filho de, sei lá, acho que o Antônio não tem nem 30 anos, né? E você com o teu filho, você com 65, esse é o objetivo meu, inclusive. Né? Quando tiver idade, poder fazer algo com meus filhos. Cara, ele fez 9 dias de trekkings. E mais hoje a aclimatação. Nunca tinha estado a essa altura, a 5.000. A gente cruzou o Passo Cuyo a 5.000 metros. E não teve nenhum problema. Não teve nenhum problema. Nem uma choradeira no grupo. Que choradeira! Ou seja, isso é muito legal, isso é muito legal. Mesmo que você tenha algumas variáveis para administrar com uma pessoa nesse sentido, a possibilidade dessa pessoa te recepcionar o teu conhecimento, dizer, olha, vamos fazer assim, a gente vai conseguir. Bora! Cara, é sensacional, espetacular, entendeu? Fred, eu acho que a gente já deve ter conversado uns 20, 25 minutos por aí, ou mais, porque a gente vai sempre alongando, né, meu? E aí eu fico tentando fazer um vídeo de um tamanho que caiba no YouTube, né? Eu montei esse manequim aqui atrás, que nem tá aparecendo inteiro no vídeo, eu vou subir um pouquinho a câmera agora para mostrar ele, pra gente falar rapidamente do que a pessoa veste nessas montanhas andinas aqui, desde as caminhadas de aproximação até chegar no cume. Nós estamos com umas roupas até do Fred aqui separadas, que a gente vai mostrar. Tá. Olha, eu vou falar de uma maneira bem simplista, tá? Por quê? Porque quando você vai para algumas montanhas, exigem certos tipos de equipamento. Tem peculiaridades. E tem peculiaridade, e certas trocas. Mas existe uma base que serve tanto para trekking de altitude, ou trekkings de aproximação, que a gente fala, como para uma montanha de 5.000, vou chamar assim. Dá para quebrar uns 5.000, né? Você ter, por exemplo, nesse manequim, vou te mostrar, óculos sempre fundamental. Por quê? Por causa de vento e trecho nevado, né? Não é luxo.
Outra coisa, um óculos sempre vem protegido nas laterais. Eu fiz um vídeo ontem sobre óculos, que tá, na verdade esse vídeo saiu no canal antes desse nosso aqui. O pessoal, com certeza que está assistindo, já assistiu essa importância do óculos. Cara, porque ele é fechado dos lados, etc. O vídeo eu falei tudo sobre isso daí. Fundamental. Um óculos ele é um protetor de um dos pontos vitais do ser humano, que é o olhar. É a vista, inclusive, que é o que te guia. Se você tem um problema nos olhos, tipo, numa expedição, te coloca em risco e pode acabar com a tua viagem. Então, fundamental ter um bom óculos, ele tem que ter proteção UV, né? Tem que ter uma boa polarização, saber as características dele, para qual lugar que você vai, porque Campo Nevado, o sol reflete muito forte e volta para você, queima muito e principalmente a retina, né? E ventos muito fortes também. Então, uma peça fundamental. Aqui a gente tem bandana, eu normalmente uso 2 a 3 bandanas em toda a expedição. Uso de pescoceira, às vezes como se fosse um gorro, né? Fora isso, um gorro sempre. Eu deixei o gorro para a hora que a gente for colocar subindo. Tá. Nós estamos subindo aqui, a gente está começando ainda. Essa região, frio, essa região totalmente protegida. Se você tem uma boa bandana, um bom gorro, está protegido, esta parte, às vezes você não sente muito frio. Olha, se você está tudo descoberto aqui e tem um pouquinho de frio, aí você tem que se agasalhar melhor. Pescoço, axila e a região da virilha são regiões quase que um termostato do corpo, sabe? Ele faz aquele balançamento da temperatura corporal. Então, fundamental ter essas regiões protegidas, né? Vou falar de um trekking de altitude, tudo bem? Ó, trekking de altitude. Isto, sempre camisetas dry, sempre sintéticas. Essa aqui é uma merino, poderia ser um outro poliéster. Poderia ser até um underwear. Um underwear fino. Um underwear fino. Eu uso, por exemplo, da Columbia com tecnologia Omni, que é o quê? Faz uma boa manutenção do calor, da respiração. Tirar o sol do corpo, deixar secar. E equilibra a temperatura. Tá? Aqui a gente botou de manga longa justamente para proteger o braço todo desse sol que você está mais exposto à radiação. Eu sempre uso manga longa. Raramente você vai me ver de manga curta. Porque é exatamente uma proteção. Eu ainda uso uma luva liner. Uma bem fininha. Eu uso uma luva para me proteger contra o sol. Porque o sol, dependendo da montanha que você vai, ou região, é muito forte a incidência de ultravioleta aí. A exposição é maior e a incidência. Não dá para brincar com carcinomas, né? E aqui a calça underwear. Uma calça underwear, né? Poderia ser uma legging também. Poderia ser uma legging, né? Eu uso uma legging bem justa da Columbia, que é uma Titanium Trail, né? Que é para quê? Eu uso muito bermuda também com uma legging. Está aparecendo tênis, pode falar que eu só vou. Assim, eu acho que ali a gosto, mas eu vi um vídeo seu muito interessante que fala sobre a manutenção de calor, de proteção antiviral, vamos chamar. Para odor, né? Então pra você consegue usar a mesma calça durante 4, 5 dias sem ficar com cheiro. E não só isso, uma calça legging às vezes ela tem a compressão melhor, né? O movimento também é melhor, né? Te atrapalha menos, né? menos. Agora, só em situações de muito alta montanha, aí não dá para usar só uma legging, aí você tem que, por causa do Mas aí a gente vai subindo, né, Fred? E vamos subir um estágio aí pra gente ver. Bom, ele tá usando ali a mochila cargueira, né? Nós estamos imaginando aqui um trekking que você vai fazer essa aproximação levando sua mochila cargueira, sem mulas, ou poderia até ter mula levando cargas. Se você tem mula levando o teu equipamento, você pode usar um duffel, que a mula leva e leva só uma mochila de ataque. Eu uso a guide da Deuter, né? Que é uma mochila que é para encaixar piolê, encaixar bastões e alguns equipamentos, mosquetões, etc. Então agora a gente só vai dar uma avançada aqui, colocar nele uma roupa mais quente agora, nós estamos aproximando agora altitudes maiores, né? Então vamos supor que a gente está indo num acampamento de 3.100 para um de 4.000 e a gente já está começando a sentir aquela presença maior do frio. Bom, então tá lá, né, Fred? Como um passe de mágica, agora ele está vestido... Bom, a gente estava supondo aqui que o cara está chegando num acampamento de 4.000, 4.200. Ele está com as mesmas roupas que ele já estava usando por debaixo, a mesma calça underwear ainda está aqui por baixo dessa calça, a mesma camiseta de merino, aquela fininha, está aqui por debaixo.
O que ocorreu aqui que vestiu uma jaqueta de pluma de qualidade. Isso. Aliás, essa aqui é uma Esse é um Pluma 800, é um titânio da Columbia, é a linha técnica, né? E outra, ela tem uma... 800 é o Fuel Power Isso, dela. Fuel Power, e ela é Omni Heat, né? Omni Heat 3D que eles chamam agora, né? Que é uma trama, na verdade, só para você entender bem, uma maneira bem coloquial, ela faz uma boa manutenção do teu calor. Termorregulador. Isso, ela é um termorregulador. E aí a gente adicionou aqui também uma luvinha. Essa aqui é uma luva que a gente também considera como sendo uma segunda pele, uma underwear, né? Tá ali com um gorro também aqui da Columbia, né? Imaginando aqui uma situação de mais frio, o mesmo óculos, aqui não precisa mudar, esse é um óculos categoria 4 da Julbo. Tá utilizando o mesmo calçado. Por debaixo ali está utilizando meias de qualidade aqui, como essa daqui, a Merino Trek, que de qualidade, tem que ser meias de qualidade em situações de montanhismo na altitude, né, Fred? E aqui também eu diminuí agora a mochila, botei uma mochila menor, imaginando aqui que vai ter um porteio de mulas, então vai estar levando tudo no duffel bag. A gente estaria levando aqui uma mochila menor, que pode ser a mesma de ataque ao cume, né? Sim. É uma mochila de em torno de uns 35 litros, 40 litros no máximo, é uma mochila considerável, uma mochila de ataque. E dependendo da montanha que você vai, sim, se ela tem encaixe para piolê, encaixe para bastões, né? Crampon, cadeirinha, corda, etc. Né? E só lembrando, né, Augusto, nessa mochila também levar outros equipamentos que, porventura, o tempo mudou, você só tira, faz a manutenção de camadas, né? Exatamente. Ou está mais quente, tira de novo pluma, guarda, etc, etc. Que sempre tem isso, né? Não Tem. existe uma roupa, uma sugestão que é aquele pronto, porque Não. a montanha muda, o clima na montanha muda, pode estar muito mais frio do que você Você tem que imaginava. se certificar que está levando todos os equipamentos adequados para esse dia da expedição, para a jornada de hoje da expedição. Então você não parte do princípio que o tempo está lindo, maravilhoso, eu não vou levar nada de agasalho. Não, É isso. você conta que o tempo pode virar, pode esfriar, pode nevar, pode chover, e você está levando todo o seu equipamento aqui, ó. Na mochila. Vou até te contar uma história interessante que eu li esses dias do Aguinaldo. O Aguinaldo ele trabalha com Morgado. Ah, tá, eu sei quem é. Ele Eu sei quem é. já guia de montanha há Sim. 20 anos também, Sim. né? E eu estava lendo uma passagem dele até no site do Extremos, falando sobre uma situação que ocorreu com ele no Denali, quando ele estava indo para o acampamento avançado lá, do Denali, que acho que é o acampamento 3 ou 4, né? Que tem um trekking de 6 horas, né? Só que é um trekking com escalada, Claro. no gelo, usando piolê de gelo e tudo mais. Uma situação ali. Já não é nem pouco trekking, né? complicado. Já A é previsão uma era aproximação, né? A previsão era boa. E ele estava contando nesse artigo que com o sol ali no Denali, apesar de você estar em alta latitude, né? E também uma montanha alta ali, o calor é muito grande. Então você sai Ai, tá na neve. com pouca roupa, cara. E vai embora, fazer essa escalada Isso. no gelo. E de repente, cara, entrou uma tempestade. Um vento de 70 km por hora. E eles no meio do caminho, faltava uma hora para eles chegarem na crista que levava ao acampamento. Você fica naquela dúvida, desço, não desço, mas se descer era 5 horas de tempestade na cabeça. E vai pela experiência de saber se Decidiram por se dá continuar. para confrontar, acho que até dá para confrontar uns 60 quilômetros. Até 70, aí depende muito de Ele quem estava tá. com mais 2. Então, aí depende muito de quem, do nível de técnica e o nível de conhecimento que está com você. Se são pessoas que não têm essa qualificação, é melhor descer. Mas se tem essa qualificação, bora. Por exemplo, eu tenho umas pessoas que viajam comigo, aliás, 2, 3, para mim são espetaculares. Kalinka, um beijo, né? A Cristina e a Mariana, um beijo também. São um trio. Você enfrenta Parada qualquer montanha, qualquer nevasca, qualquer montagem de barraca com neve, com vento, com frio. A gente já cruzou trechos com vento de 70, 60 km por hora. Então, aí para comentar, né, então ele saiu com menos roupa para frio, mas tinha tudo preparado na mochila. Então, assim que eles conseguiram parar para abrir a mochila e se investir, né, é lógico que quando um vento desse te pega e você está encordado, etc., que tudo complica, você não consegue botar a roupa rapidamente, você ali começa a perder muito calor. Né? Mas assim que eles já conseguiram parar, desencordar e poder trocar de roupa, eles se salvaram. Né? Então tem que ter essa roupa preparada
de fácil acesso na mochila, né? Você Então, sabe que é uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco, um grande cuidado que você tem que ter nesses processos de aproximação de altitude, você ter uma situação onde está hipercalórico o seu corpo, ele pode te dar o mesmo problema de uma hipotermia, ou seja, o inverso também não é bom. A gente faz ascensões, eu faço ascensões no Chile, no Peru, na Argentina, certas montanhas, que a gente sai exatamente assim, com uma calça underwear um pouco mais, um underwear grosso, né? No meu caso uso um Omni da Columbia e uma calça um pouquinho mais encorpada e só. E embaixo uma camada que não me deixe hipercalórico. Não adianta esquentar demais, né? Porque se você tem uns equipamentos que sabem fazer essa boa manutenção do corpo, legal. Você sobe de madrugada, né? A gente sobe o Diablo Muro, por exemplo, assim. Ou seja, não pode ter muito calor, porque te sufoca tanto e você pode transpirar tanto também. Se você transpirar muito, tem um lance de desidratação. Se você transpira muito, e dependendo das roupas que você tem, não tem uma manutenção boa de calor, esfria demais. Então tem que saber dar essa dosagem, né? E é por isso que, quando a gente fala em roupas de montanhismo, né, nós estamos falando em camadas. Né? Sim, camadas. Então você vai subir com as camadas necessárias, né? E vai tirando ou colocando camadas de acordo com o clima que você está enfrentando. Exato. Mas o importante é ter essas camadas todas. Sempre. Né? Sempre e aí fácil, agora nós vamos partir agora para a última camada, a camada externa, imaginando aí que você vai fazer um ataque ao cume. De um plomo, de um São José. Pode ser um plomo mesmo. Vamos, eu vou só dar mais um estalo aqui para a gente poder chegar na última roupa aqui que eu vou vestir o manequim rapidamente. Vamos lá? Bom, então tá lá. Como num passe de mágica novamente, a gente está mostrando aqui agora o manequim pronto para fazer um ataque a cume aí. Tá bonito, hein? O que mudou aqui agora? Ele tá com uma calça impermeável, uma prova de vento. Nós estamos falando aí de cumes nevados, né? Sentou para descansar, ele já tem que estar com uma proteção impermeável. Ele está ali embaixo agora com uma underwear mais pesada, a exemplo do Thermo Plus ou um Polartec. Tem alguns da Columbia também. Tem, de Omni todos Heat, com Omni. Omni Hits que são perfeitos. que são muito bons. Então ele está com esse underwear, está utilizando aqui a luva, a mesma que ele estava antes, a segunda pele, e agora por cima uma luva impermeável, mais quente também. Dependendo da montanha poderia ser um Miton. E aqui nós estamos usando a jaqueta impermeável, com a pluma também por debaixo, com o underwear lá na primeira camada, gorro, tudo bonitinho. Aqui ele está preparado para o cume, né? Isso aí, Fred? É isso aqui. A mochila menor, não adianta. Que condição é essa? A condição é que está saindo de madrugada, né? Ou pegou, o clima mudou. Vento forte, Essa é a condição. Levando. No caso dessa jaqueta é uma linha titânio, né? Uma titânio mais técnica, ela é leve. Tem uma foto sua nessa jaqueta Tem. agora no Peru, vou colocar Isso. para o pessoal ver. No Peru usei uma dessa, né? A 5.000, a 5 e pouco também. Ou seja, é o cara que está preparado, impermeabilizado, vamos chamar. Isso é uma jaqueta que respira também, tá? É um anorak respirável. Essa tecnologia, ela é uma O-Dry, né? Titânio, ou seja, ela é muito boa. Na sua mochila ainda você carrega mantimentos como comida para você se está no processo de subida e da descida. E equipamentos extras como lanterna extra, coisas que podem acontecer. Você nunca sobe planejado para dar certo, você sobe para dar errado. E dependendo da montanha, compensa você ter previsto aí um bivac de emergência. Não duvido. Se for um compacto, um pequeno, até um bivac de emergência vale. Isso muito depende de cada montanha e depende muito... Pessoal, isso aqui é uma explicação bem coloquial, bem básica. Isso depende, varia de acordo com as montanhas que você vai. E claro, nada como consultar o teu guia, né? Ele vai saber te explicar isso melhor. Tá bom, pessoal? É isso daí, Fred. Mais alguma coisa a gente pode falar assim? Não, cara, eu acho que assim, o que vale sempre quando você decide ir para um lugar com altitude, né, que a gente basicamente falou disso, ou ascender uma montanha nos Andes, você sabe que os Andes centrais, né, no caso daquela região do Chile e Argentina, elas recebem frentes frias muito rápidas e fortes do Pacífico, né, e são conhecidas por
Por quê? Um clima mais traiçoeiro do que, por exemplo, você vai escalar ou andar em trekking nos Andes tropicais no Peru, né? Normalmente no período de inverno o tempo está perfeito, sol lindo, dia lindo, nem chove. Nos Andes centrais, nesta época de montar até meados de março, o tempo pode mudar. E você tem que ir preparado para isso. E como eu disse, é um período de montanha, mas é um período que você tem que saber administrar isso, porque o clima muda rápido e conhecido por, a gente chama de traiçoeiro, que é o mesmo clima que tem o Aconcagua, Cerro Plata, né, o Tupungato, né, são montanhas que estão bem ali, bem no meio ali, né, o Runcaro. Aliás, eu coloquei uma matériazinha no blog do Nepal essa semana, que eu não sabia, mas são as 100 maiores montanhas dos Andes. As 100 maiores montanhas dos Andes são acima de 6 mil metros, cara. Como sim, tem montanhas nos Andes, né? Tem depois, entre 5.000 e 5.999, encaixa mais 850 montanhas. A maior parte dessas montanhas estão entre Santiago, para cima de Santiago, e vai até, se não me engano, até o Equador. O Peru acumula boas montanhas altas, a Bolívia também. Nossa, mas o Chile, essa divisa Chile e Argentina, cara. E outra coisa, a mesma montanha que a Argentina, a outra metade é chilena, ou seja, tem um outro dado muito interessante que eu vi também, os Andes eles têm 8.000 metros, né? 8.000 quilômetros, né, de extensão, né? Desde lá de baixo até o ponto mais alto. Posso falar à vontade disso? Sim. São 8.000 quilômetros. Eu ia te falar isso. E de altura, nós temos aí uma altitude, nós vamos basear aí com essas 100 montanhas em 6.000 metros, nós estamos falando de 6.000 metros de altura. Então a gente tem isso tudo aí. Em alguns pontos, 150 quilômetros de largura. Isso. Caramba. É incrível. Você sabe que deve ser nos Andes centrais, essa largura maior. A maior está ali. Um dos meus primeiros sonhos, quando eu era moleque, era conhecer os Andes todos, né? Eu lembro que meu pai falava muito dos Andes, falava muito dos povos indígenas, né? E isso para mim era muito forte na minha cabeça. Então eu sempre quis conhecer os Andes todos, e consegui muito cedo, né? Aos 28 anos já tinha feito todos os Andes centrais. Aliás, todos os Andes de Navarino até o Pico Humboldt e Bolívar, que fica na Venezuela. Na região de Mérida, que é uma região linda, uma pena que a Venezuela está assim agora, mas é uma cidade tipicamente de montanha e era bem nevada. Hoje em dia talvez um pouco menos, né? Eu vi uma foto recente que tinha nevado, mas é mais raro. Naquela época era nevado mesmo. Então esse trajeto é lindíssimo e aí varia de acordo com a sua região, seu país e tudo mais. Mas esse era meu sonho, né? Não era nem subir todas as montanhas da América e todas, apesar de eu ter acho que todas os principais cumes, os mais altos, gosto dos mais técnicos, né? Mas o que mais me dá orgulho de ter conseguido fazer todos os Andes de cabo, não vou usar essa palavra, de ponta a ponta. Mas quando você fala todos os Andes, o Andes Central, o Norte dos Andes? E todos os países que montanhas. Não, todos os países que compunham os Andes. Positivo. Eu fui em vários países com várias montanhas, até Venezuela. Por exemplo, fiz montanhas na Venezuela. E montanhas, você fica contando quantas montanhas fez? Né? Olha, eu sinceramente não tenho essa vaidade, essa coisa. Já subi, sei lá, 100, 60. Eu já fiz mais de 50 vezes a Serra Fina, mas já parei de contar também. Já fiz mais de 60 montanhas com certeza. E repeti vários cumes. Agora, contar assim, nunca tive. Nunca tive essa vaidade, nunca tive essa. Não, isso não me move. O que me move não é isso. O que também move não pra é errado, mim. isso move outras pessoas, né? Sim, claro. Precisa, às vezes, de um objetivo, assim. Aí acho que cada um sabe o que move, né? E cada um com sua forma de ver o mundo, enxergar e respeitar o que eu tinha mais um monte de coisa pra gente bater papo. Sempre tem, Você sabe que outro dia, aqui na loja, domingo, cara... Precisa chamar de café, bate-papo, quando eu vim gravar a palestra lá pro Guia Tips, sei. Eu falei, vou aproveitar e assistir um filme aqui na loja. Abri ali o telão, peguei Netflix, né, cara? Era noite isso.
Aí fui procurando um filme, achei um seriado no Netflix chamado A Estranha Rocha. A Estranha Rocha. Tinha uma imagem do planeta Terra, assim, eu falei, o que é isso daqui? Coloquei, né, cara? Os primeiros 3 minutos eu achei, deve ser meio bobo. Eu não é Stranger of the Rock? Eu acho que é com o Will Smith. Que é maravilhoso. Pô, cara, de repente, cara. É maravilhoso. Eu acabei de terminar agora. agora. É sensacional, É fantástico. Cara. Mostra toda a delicadeza, o equilíbrio que a gente tem que ter no planeta Terra para poder ter essas vidas, a vida que a gente tem aqui. Você sabe quem me viu esse filme? E as coincidências que levaram a isso, né, cara? Isso é tudo muito Teve lindo, um dia cara. muito especial que a minha filha, a Luna, tem 13 anos, tenho duas, a Evelyn também tem 13. E esse dia foi muito especial porque a gente viu um astronauta, e tem vários pontos nesse documentário que fala disso, eu até postei. Reflexões de astronauta. Reflexões, o mundo visto de cima, né? E falou uma coisa que a minha filha repetiu comigo. Para a gente poder acertar a história da Terra, do universo, ele foi errando e acertando, errando e acertando, errando e acertando. A gente está mal acostumado pela educação que a gente recebeu, que a gente não pode errar. Claro, errar repetidas vezes tem algo errado, mas em montanha a gente erra para aprender mais e melhor, né? Eu lembro desse dia, foi muito legal. E ela falava disso, né? Comentava isso. Nossa, a gente aprende muito errando. A Terra precisou disso para evoluir. E a nossa espécie, inclusive, né? O ser humano, a tentativa e erro na evolução humana foi uma coisa que nos levou até hoje, né? E você sabe que é outro documentário muito legal que eu vi, te recomendo, chama Nosso Planeta, Our Planet. Deve ser também tem no Netflix, muito bom, vale muito a pena. Indico muito, cara. O pessoal que assiste vídeo aí sobre terraplanismo, etc. Compensa assistir esses tipos de seriados baseados em estudos científicos, né? Em acúmulo de estudos científicos, que a gente não pode menosprezar isso. Não dá. E relatos, né, de astronautas que viveram por algum tempo na estação espacial. E é isso aí, mais alguma coisa para concluir, velho? Não, cara, eu queria agradecer aí a oportunidade, esse bate-papo é sempre muito gostoso, muito agradável, é muito legal a gente passar um pouco do nosso conhecimento para as pessoas, né? Eu falo que eu aprendo com todo mundo que viaja comigo eu aprendo sempre, né? E eu acho que você acordar, né? Você acordar e impactar algo positivo em alguém durante o dia, cara, não tem como não ser bom, cara. É muito bom. Obrigado mesmo, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Né? Quem quiser mais, Fred, aqui do canal, pede aí, porque ele lê os comentários e ele vai ver que estão chamando ele. É verdade. Boa, né, Fred? Obrigado, cara. Obrigado tá mesmo, aí, Fred. Cara. Boa, cara. Até.